Queridos, por mais que muitos doutrinadores entendem que o imposto de renda, assim como a CSLL, são tributos cujo fato gerador seja complexivo, na verdade, entendemos que esse fato gerador é instantâneo. Por quê? Porque é no dia 31 de dezembro que ocorre o fato gerador tanto do imposto de renda, pessoa física, como da CSLL. Com relação ao imposto de renda, pessoa jurídica, também se for recolhido o IRPJ pelo período anual, será no dia 31 de dezembro, mas se recolhido trimestralmente, será no final de cada trimestre. Mas por que muitos compreendem que o fato gerador do IRPJ é complexivo, assim como o IR pessoa física e a CSL? Ora, veja, considerando primeiramente o imposto de renda pessoa física, claro que a pessoa ofere renda mensalmente. Vamos pegar como exemplo uma vendedora de uma loja. Digamos que essa vendedora que vende roupa, trabalha em uma loja que o salário dela mensal é de R$ 1.000. Mas como ela também ganha comissões, tem meses que ela pode ganhar mais do que R$ 1.000. Mas considerando aqui, digamos que ela, em janeiro, deixa eu voltar aqui, ela em janeiro recebeu seu salário de R$ 1.000. Como ela recebeu R$ 1.000, ela está isenta do IR. Isso porque nós temos a tabela do imposto de renda, que quem ganha até R$ 1.903,98 mensalmente está isento do IR, não tem que recolher imposto de renda. Então, ela oferiu R$ 1.000, mas não vai ter que pagar imposto de renda, porque está na tabela de isenção, na faixa de isenção. Mas ela que ganha todo mês R$ 1.000, está na faixa de isenção, porém, tem meses que ela ganha mais em razão de ganhar as comissões. Vamos imaginar que no mês de maio, por ser mês Dia das Mães, compras, ela oferiu uma renda de R$ 2.100. Logo, o seu empregador já fez a retenção referente a 7,5% do imposto de renda. Pois, como há uma tabela do IR, você sabe que, dependendo de quanto a pessoa recebe mensalmente, ela tem uma alíquota a recolher de IR. Quem ganha até R$ 1.903,98 está na faixa de isenção, não vai receber imposto de renda, mas quem já ganha um pouco acima desse valor tem que recolher 7,5%, quem ganha mais ainda vai recolher 15%, mais ainda 22,5%, até que chegue ao teto de 27,5%. Então, essa funcionária, essa empregada, que no mês de maio oferiu uma renda de R$ 2.100, tem a retenção do IR de 7,5% pelo seu empregador. E durante todo o ano, ela continua ganhando R$ 1.000, até que em dezembro, ela, mais um mês bom de venda, oferiu R$ 2.100. Mais uma vez, tivemos aqui a retenção do IR na fonte de 7,5% pelo seu empregador. Ok, mas como que ocorre esse fato gerador, na verdade, do imposto de renda? Por mais que há doutrinadores que digam que é no mês a mês, porque há, inclusive, a retenção, no caso do imposto de renda à pessoa física, é no dia 31 de dezembro que a contabilidade vai fechar. Tanto que a lei que traz sobre o imposto de renda, que fala que tem que recolher 7,5% de IR, se a pessoa ganhar um pouco mais de R$ 1.903,98, sendo que abaixo desse valor cai na faixa da isenção, não paga nada, diz só que esse valor é considerado no ano. Isso porque no final do ano faz-se o cálculo e multiplica por 12. Assim, claro que eu não tenho cálculo de cabeça aqui, mas o que eu tenho é, se a pessoa ganhou até R$ 1.903,98 no mês ela caiu na tabela da isenção, não pagou imposto de renda. Mas esse valor eu devo, no final do ano, multiplicar por 12, correspondente ao número de meses.
do ano. Afinal de contas, o imposto de renda é um imposto que vai incidir sobre a renda oferida durante o ano calendário. Só que eu verifico se realmente a pessoa oferiu renda no dia 31 de dezembro. Tanto que é no dia 31 de dezembro que a gente diz, vamos fechar a conta. Vamos ver se essa pessoa realmente recebeu 12 vezes R$ 1.903,98. Só que quando eu faço essa conta, veja, durante 10 meses ela oferiu R$ 1.000, então ela tem R$ 10.000. 2 meses ela oferiu R$ 2.100. Então, durante o ano calendário, essa pessoa oferiu, na verdade, R$ 14.200. 14.200 está na faixa de isenção do IR durante o ano. Isso significa dizer que essa pessoa, no ano calendário, não auferiu renda suficiente para fins de pagamento do imposto de renda, pois ela está na faixa da isenção. Logo, o que vai acontecer? Em abril do exercício seguinte, vamos colocar aqui, em abril de 2020, ao declarar o IR, essa empregada terá valores a restituir, porque foi pago a maior o imposto de renda. Por isso, chegamos à conclusão que o imposto de renda não é fato gerador complexivo, porque não é a soma desses fatos geradores no mês a mês, mas sim em um único dia em que você vai fechar a conta para ver se a pessoa realmente oferiu a renda ou não, que é no dia 31 de dezembro para pessoa física. Pessoa jurídica também é no dia 31 de dezembro, se a pessoa jurídica recolhe o IR de forma anual ou recolhendo trimestralmente no final de cada trimestre. Logo, na pessoa jurídica, você talvez consiga visualizar melhor ainda. O que pode acontecer é a pessoa, durante o ano inteirinho, auferiu o lucro. Então, olha, vamos pagar imposto de renda. Auferiu o lucro, chega no último mês, ela teve muito prejuízo. Então, durante aquele ano calendário, qual que é o lucro da pessoa para fins de pagamento do imposto de renda? É no dia 31 de dezembro que vai ser verificado. Porque é no dia 31 de dezembro que o legislador disse, considero que ocorre o fato gerador do IR para o 31 de dezembro. Logo, tudo que aconteceu durante o ano vai verificar-se no dia 31 de dezembro se foi realmente lucro para ser tributado ou, no caso de IPF, renda para ser tributada na pessoa física. E quanto à CSL, mesma coisa, contribuição social sobre o lucro líquido da PJ. É considerado ocorrido o fato gerador no dia 31 de dezembro. Então, a pessoa jurídica pode ter tido lucro durante todo o ano, mas em dezembro, prejuízo, prejuízo, prejuízo. Chega no dia 31 de dezembro, vamos bater a conta. Lucro versus prejuízo. Qual é o resultado? Então, teve mais prejuízo do que lucro. Então, não tem aqui o que ser recolhido. Percebe? Então, por isso que a doutrina considera uma parte que mesmo IRPJ, o Imposto de Renda Pessoa Física e CSL, tem fato gerador instantâneo, porque determina-se no dia 31 de dezembro. Eu vou considerar o que teve mês a mês, mas é no dia 31 de dezembro que eu vou saber quanto a pessoa ganhou de renda. Não tem renda para ser tributada, como no caso da minha empregada, que ia recolhendo mês a mês, tendo a sua renda mês a mês, 2 meses recolheu o imposto de renda, mas todo o valor que ela recebeu no ano, vezes 12, que é a quantidade de meses, foi insuficiente para fins de pagamento do IR. Logo, se teve 2 meses que houve a retenção do IR na fonte, em abril do exercício seguinte, quando ela apresenta a sua declaração de IR, ela vai ter valores a ser restituído. Por isso que eu tenho que entregar a declaração em abril do exercício seguinte. Pois se eu paguei imposto a maior durante o ano calendário que se passou, eu tenho imposto a restituir. Mas, às vezes, eu paguei imposto a menor. Então, em abril, eu faço o pagamento da diferença. Por isso, o fato gerador, no fundo, ocorre num único dia, que é no dia 31 que a gente fecha a conta. Feitas essas considerações, o que nós temos? Agora sim é onde quero chegar com essa história de fato gerador, ser instantâneo, ser periódico, simples ou complexivo. Ora, vamos para o caso da CSL.
Contribuição social sobre o lucro líquido. O que acontece? Eu disse a vocês que, no caso da CSLL, também considero que o fato gerador ocorre no dia 31 de dezembro. Como o fato gerador da CSLL ocorre no dia 31 de dezembro, o que nós temos é o seguinte: a CSL ela é recolhida trimestralmente. Então, nos 3 primeiros meses, a pessoa pode ter auferido lucro, mas chega no dia 31 de dezembro, eu vou ver se ela auferiu realmente lucro durante todo o ano, ou se ela teve mais prejuízo, e aí tem valor a restituir ou a pagar a diferença. Pois bem, vamos considerar, então, a título exemplificativo tão somente, que o meu cliente, ele tem aqui lucro no mês a mês, foi recolhendo a cada fim de trimestre a CSLL, mas digamos que ela estava recolhendo a CSLL a 9%. Até que, em setembro, tivemos uma nova lei que majorou a CSL para 15%. Quando essa lei majorou a CSL para 15%, a pergunta que se faz, isso vamos considerar o exercício de 2019. Então, eu tenho que, durante o ano de 2019, eu estava recolhendo, feliz, a CSL no final de cada trimestre a 9%, até que em setembro foi publicada uma lei, no dia 1º de setembro, em que majorou a CSL para 15%. Ok, e aí? E aí que a pergunta que se faz é, no dia 31 de dezembro, foi cobrado a CSLL referente ao lucro do exercício de 2019, sabe, naquele momento de fecha a conta, vamos ver se teve lucro ou prejuízo, e foi cobrada a CSL com base na alíquota de 15%. A pergunta que eu lhe faço: é possível cobrar essa CSLL com base em 15% sobre o lucro auferido no exercício de 2019? O que você responde? Será que não violou aqui os princípios da irretroatividade? Ou ainda, né, o princípio da anterioridade do exercício em nonagesimal? Por que eu te falo isso? Porque se a lei que majorou a CSL é uma lei de setembro, ora, ela é de setembro, quando vai cobrar 15% durante o lucro do exercício de 2019, será que não está retroagindo? Primeira pergunta. Segunda pergunta, não está ferindo os princípios da anterioridade? Uma vez que majorou o tributo, via de regra, tem que respeitar a anterioridade do exercício e a anterioridade nonagesimal. Como que funciona? Isso já aconteceu na prática, sim, e o Supremo Tribunal Federal manifestou-se para dizer: tendo em vista que o fato gerador da CSL ocorre no dia 31 de dezembro, iremos aplicar a lei vigente no dia 31 de dezembro. Não há aqui afronta à irretroatividade, pois o fato gerador não é complexivo. O fato gerador ocorre no dia 31 de dezembro. Percebe? Então, não tem que falar que o fato gerador foi ocorrendo mês a mês, por isso que ele ia recolhendo valor. O que nós temos, na verdade, é uma antecipação desse pagamento, mas o fato gerador, na realidade, ocorre no dia 31 de dezembro. No dia 31 de dezembro, qual a lei que está vigorando? Considerando que a CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, é uma contribuição social, nós vimos que, nos termos do artigo 195, parágrafo 6º da Constituição Federal, as contribuições sociais não respeitam a anterioridade do exercício, respeitam tão somente a anterioridade nonagesimal. Se respeitam tão somente a anterioridade nonagesimal, sendo a lei publicada em setembro de 2019, no dia 31 de dezembro, ela já pode ser aplicada, pois respeitou-se os 90 dias. Então, não há problema algum, nesse caso, em sim ser aplicada a nova alíquota, pois eu considero o fato gerador no único dia, que é 31 de dezembro.
tanto para a CSL como para o imposto de renda pessoa física, imposto de renda pessoa jurídica que recolhe anualmente e trimestralmente no final de cada trimestre. Ok? Então, nesse caso, não fere nem a anterioridade do exercício, porque é uma exceção, não fere a anterioridade nonagesimal, porque realmente eu tenho cumprido os 90 dias, e não fere a irretroatividade. Por isso que eu te falo. Então, não tem nada de complexivo, porque eu considero apenas um único dia. Primeiro ponto, ok. Segundo ponto, vamos para o imposto de renda, para falarmos sobre a questão da súmula 584 do Supremo, e que muitos ainda falam, é ou não é aplicada? Vamos bem com calma. Vou primeiramente dar o exemplo, e depois comento sobre a súmula 584. Vamos então aqui. 2019, estamos aqui recolhendo o IR, temos uma alíquota vigente de 27,5%. Então, temos aqui, que mês a mês, fato gerador, vai acontecendo, mas como você sabe, é no dia 31 de dezembro que eu considero ocorrido o fato gerador do IR. Pois bem, no dia 31 de dezembro, vamos imaginar que dia 31 de dezembro, passamos para 2020. 2020, logo em fevereiro, é publicada uma lei que majora o imposto de renda para 35%. Jesus, Josi, nem fale uma coisa dessa. Fictício. Ok. Logo, a pergunta que eu te faço é a seguinte. Bom, e aí? Considerando que eu entregarei a minha declaração de IR, eu entregarei em abril de 2020, quanto ao exercício de 2019, eu te pergunto, eu pagarei o imposto de renda alíquota de 27,5%, ou eu pagarei o imposto de renda com base na nova alíquota de 35%. Porque, como eu entrego a minha declaração em 2020, qual alíquota que eu aplico? Aquela vigente à época em que eu pratiquei o fato gerador do IR, referente a 2019, 27,5%, ou a vigente no ano da entrega da minha declaração, que majorou para 35%. Olha o que a súmula 584 do Supremo Tribunal Federal diz. Que nós iremos aplicar a lei vigente à época da entrega da declaração do IR. Então, gente, olha essa súmula, tá? Vamos com todo o cuidado do mundo. Súmula 584 do Supremo Tribunal Federal. Nós temos que aplicar a lei vigente à época da entrega da declaração do imposto de renda. Logo, por essa súmula 584, nós teremos que aplicar a nova alíquota, a alíquota de 35%, considerando que o meu fato gerador do IR ocorreu que dia? Vamos lá. Ocorreu no dia 31 de dezembro de 2019. Mas a súmula 584 diz que eu tenho que recolher a alíquota vigente à época da entrega da declaração. Como eu vou entregar a minha declaração em abril de 2020, a lei vigente em 2020 é a que aumentou a alíquota do IR para 35%. Então, eu te pergunto, será possível isso? Será que essa súmula não está violando o nosso ordenamento jurídico? A meu ver, do jeito que eu trouxe aqui, essa súmula está violando dois princípios basilares do nosso ordenamento jurídico. O primeiro de todos, o princípio da irretroatividade. Por quê? Porque o princípio da irretroatividade, previsto no artigo 150, inciso 3, a linha A da Constituição Federal, diz: toda vez que a lei instituiu ou majorar um tributo, essa lei só tem validade dali para frente. Então, toda vez que a lei instituiu ou majorar um tributo, é o caso, essa lei tem validade daqui para frente. Ela não pode alcançar fatos pretéritos. Como o imposto de renda
de 2019 ocorreu o fato gerador em 2019, no dia 31 de dezembro, e a minha lei que majorou é de fevereiro de 2020, essa lei deve valer dali para frente e não pode retroagir. Não pode alcançar o fato gerador que ocorreu no dia 31 de dezembro de 2019. Além disso, também infere o princípio da anterioridade do exercício, uma vez que o artigo 150, inciso 3, a linha B, determina, toda vez que um tributo for instituído ou majorado, esse tributo só poderá ser exigido no próximo exercício. E, desde que transcorridos mais de 90 dias, a contar da data da publicação da lei que houver instituído o majorado. O imposto de renda, ele não segue o princípio da anterioridade nonagesimal, não precisa respeitar a anterioridade nonagesimal. No entanto, ele respeita, sim, a anterioridade do exercício. Nós comentamos na aula de hoje. Tanto que, quando majorado em 2020, o que vai acontecer? Esse IR só pode ser cobrado em 2021. Logo, ao aplicarmos a súmula 584 do Supremo, que diz, eu tenho que aplicar a lei vigente na época da entrega da declaração, então, do jeito que está aqui, ele viola ao mesmo tempo a irretroatividade e a anterioridade do exercício. E então, o que nós temos? Uma decisão no STJ, uma decisão não, um posicionamento no STJ, de modo que o STJ compreende que essa súmula viola, sim, esses dois princípios ao mesmo tempo, tanto a irretroatividade como a anterioridade do exercício. Mas e o Supremo? Durante muitos anos, tá, eu dizia o seguinte, olha, tendo em vista que essa súmula é antiga, então eu acredito que quando o Supremo for rever essa matéria, ele vai cancelar essa súmula. Tá? Mas, para minha surpresa, não foi isso que aconteceu. Há pouco tempo, digamos assim, em 2014, o Supremo ele se pronunciou quanto a essa súmula. E, se você fizer a leitura tão somente da ementa desse julgado, você vai dizer, viu, Josi, o Supremo disse que não se aplica a súmula 584. Pois é. Mas o Supremo, nessa ocasião, manifestou-se realmente quanto à não utilização da súmula 584, mas no caso em que o imposto de renda assume o viés de extrafiscalidade. Logo, quando o IR assuma o caráter de fiscal, que eu já vou te explicar o que significa, que você vai ver que é o que acontece na maioria das vezes, a súmula permanece sendo aplicada, o que é, a meu ver, uma pena. Vejamos a polêmica dessa súmula. Veja aqui, a súmula 584, para o Supremo Tribunal Federal, continua sendo utilizada para o imposto de renda, quando ele tem viés fiscal. E a súmula só não vai ser utilizada quando o imposto de renda assume um caráter de extrafiscalidade. Aí a súmula não mais é aplicada, segundo o entendimento mais recente do Supremo. Primeiro, o que é um tributo fiscal e o que é um tributo extrafiscal, para você compreender. O tributo fiscal é quando a arrecadação visa tão somente ao arrecadar dinheiro para os cofres públicos para ser utilizado para suprir as despesas públicas. Então, vejamos aqui. Imposto de renda fiscal é aquele que a arrecadação visa tão somente ter o dinheiro para os cofres públicos e ser gasto como bem entender com as despesas públicas. Logo, toda vez que o tributo assume esse caráter fiscal, é porque o tributo tem uma finalidade: arrecadar dinheiro. Qual é a finalidade do tributo fiscal? Arrecadar dinheiro para os cofres públicos. Agora, o tributo extrafiscal, ele tem uma finalidade distinta, que é estimular ou desestimular condutas. Então, veja, quando eu falo do tributo fiscal, a finalidade é tão somente auferir, arrecadar dinheiro para os cofres públicos, que é o que acontece com o imposto de renda,
Por que você paga imposto de renda? Porque auferiu renda. E qual é o motivo da União criar? Auferir dinheiro para os cofres públicos. Mesmo caso, IPTU, IPVA, auferir dinheiro para os cofres públicos. Agora, quando eu falo de uma tributação extrafiscal, aqui a tributação, ela assume um outro viés. A preocupação não é tão somente arrecadar dinheiro para os cofres públicos, mas é em estimular ou desestimular condutas. A exemplo do que ocorre com os tributos regulatórios de mercado. II, IE, IOF, IPI. Eu dei o exemplo lá. Quando o Collor quis incentivar a importação de veículos, ele reduziu as alíquotas do imposto de importação. Quando ele quis desestimular sob pena de quebrar a indústria automobilística nacional, ele teve que majorar. Então, isso é um tributo extrafiscal, que visa estimular ou desestimular condutas. Logo, como exemplo do extrafiscal, eu tenho os regulatórios de mercado. Atenção! Um único tributo, ele pode sim ter característica de tributo fiscal e característica de tributo extrafiscal. Ao mesmo tempo, desde que uma característica prevaleça sobre a outra. Então, um exemplo clássico é o IPVA. O IPVA, ele é um tributo eminentemente fiscal. Visa arrecadar dinheiro aos cofres públicos. Porém, em muitos estados, ele já tem assumido um viés de extrafiscalidade. Quando a legislação estadual determina que o automóvel que utiliza um combustível que não é tão danoso ao meio ambiente vai pagar menos IPVA. Percebe? Eu estou estimulando a sustentabilidade ambiental. Então, ele teve um viés de extrafiscalidade. Mesmo com o IPTU. O IPTU é um tributo eminentemente fiscal. Mas em alguns municípios, como aqui em Curitiba, o que acontece é que se você mantiver em sua propriedade uma árvore com tanto diâmetro, tanto raio, você não vai pagar IPTU. Logo, está estimulando a manutenção do meio ambiente. Logo, assumiu um viés de extrafiscal. E mesmo um tributo extrafiscal, por vezes, pode assumir um viés de tributo fiscal. Foi o que aconteceu com o IOF, quando foi extinta a CPMF. Quando foi extinta a CPMF, houve uma majoração na alíquota do IOF para compensar a perda da arrecadação da CPMF extinta. Ali o IOF, que é um tributo eminentemente extrafiscal, tinha acabado de assumir um viés de fiscalidade. Então, é natural que eu tenha um tributo fiscal, mas que muitas vezes assuma um caráter de extrafiscalidade e vice-versa. O imposto de renda, ele é eminentemente fiscal. A finalidade dele é arrecadar dinheiro para os cofres públicos. Mas nós temos possibilidade de ter o viés extrafiscal. E foi justamente o que foi julgado pelo Supremo e que afastou a aplicação da súmula 584, pois tivemos um caso, uma situação, em que a lei reduziu o imposto de renda para pessoas jurídicas que realizassem a exportação. Então, essa lei, ela reduziu a tributação do IR para dizer, ó, vamos estimular a exportação. Se você é uma PJ que está exportando, você vai pagar menos imposto de renda. Com isso, você concorda que realmente estimula muitas pessoas a quererem realizar a exportação para fins de pagamento, de pagar menos tributo. Ok. Só que aí, o que aconteceu? Veio a lei que reduziu o imposto de renda para pessoas que realizassem a exportação. E no finalzinho do ano, em dezembro, olha só, em dezembro do ano, veio a lei que majorou o imposto de renda. Então, no início do ano, teve uma lei que disse, olha, se você realizar a exportação, você vai pagar menos imposto de renda. Opa, vamos realizar a exportação para eu pagar menos imposto de renda. Aí, quando estava acabando o ano, veio uma lei que aumentou o imposto de renda. E, se eu aplico a súmula 584 nesse caso, vai dizer o quê? Ó, pegadinha do malandro. Pegadinha do malandro, por quê? Porque pela súmula você tem que aplicar a lei vigente à época da entrega da declaração.
Se eu tenho em dezembro uma lei que aumenta o imposto de renda, ela vai estar vigorando no próximo exercício, que é no momento que eu entrego a minha declaração. Como a súmula diz que eu entrego, que eu vou aplicar a lei vigente na época da entrega da declaração, então não serviu de nada aquela lei que trouxe o incentivo para eu exportar. Como eu disse, pegadinha do malandro. Eu vou enganar os contribuintes. Eu vou dizer, ó, se você fizer a exportação, você vai pagar menos imposto de renda, ok? Ok. Todo mundo, ó, concentrando para exportar. Chega no final do ano, volta a alíquota a ser como era, e quando vai recolher o imposto de renda referente àquele exercício que você tinha um incentivo, o que acontece? Aplica o súmula 584 para fazer valer a lei da época da entrega da declaração. Realmente, pegadinha do malandro. Então, o Supremo analisou essa questão em que ele teria que dizer aplica ou não aplica a súmula 584. E foi nesse momento. Nesse julgado, tivemos mais de 60 laudas em que dizia não tem mais como aplicar a súmula 584 no nosso ordenamento jurídico, em face do princípio da irretroatividade, em face do princípio da anterioridade, não tem mais como aplicar, tem, não tem, tem. Não sei se os ministros se cansaram, eu sei que a conclusão que eles chegaram foi a seguinte, ó, gente, vamos fazer o seguinte, todo mundo aqui concorda que realmente não tem como aplicar a súmula 584, nesse caso em específico, em que o IR assumiu o caráter extrafiscal, para estimular a exportação. Todo mundo concorda? Todo mundo. Mas essa situação do IR fiscal, a gente tem a súmula 584, tem aqui vários precedentes. Vamos fazer o seguinte? Vamos deixar para discutir num outro momento, agora a gente já está cansado. Então, vamos fazer o seguinte, por enquanto, a conclusão final é não mais se aplica a súmula 584 do Supremo no IR extrafiscal, ok? Pacificado. Agora, quanto ao IR fiscal, vamos manter por hora a súmula 584 e lá na frente a gente vai julgar se aplica ou não ainda essa súmula de acordo com o nosso ordenamento. Então, é isso que nós temos. Quando alguém lhe perguntar sobre a súmula 584 do Supremo, você vai dizer, hoje, pacificado pelo Supremo, que ela não é mais aplicada ao imposto de renda com o viés extrafiscal. Mas para o viés fiscal, por enquanto é aplicada, pois será decidido no futuro sobre seguir ou não com essa súmula. Certo? Então, aqui também é uma pegadinha que podemos ter em nossas provas de concurso. Com isso, eu encerro a nossa aula de hoje. Encerramos os princípios da anterioridade. Mas a aula que vem continuaremos com mais um pouquinho de princípios, que ainda temos mais alguns princípios para visualizarmos. Eu digo a vocês, esse curso se chama Começando do Zero, porque é bem isso. Começa o direito tributário do zero, mas eu vou aprofundar, para que você saia apto aqui aí para qualquer prova de concurso, até uma prova de cartorário, que tende a ser mais complicadinho o direito tributário. Então, um beijo grande para vocês, até o nosso próximo encontro.